Olá, gente. Vamos para a nossa aula 4. Agora é fermentação. Olha só, quando nós falamos de respiração celular, nós falamos da utilização do oxigênio e realizado com o auxílio da mitocôndria, certo? E aí, sendo que a respiração celular ela é realizada por organismos eucarióticos, a gente também tem que saber que os organismos que não são eucarióticos, ou seja, os procarióticos, ou então células como as células musculares, que tem muita mitocôndria, certo? Porque a gente precisa de muita energia para nos movimentarmos. Então, as células musculares têm muita mitocôndria, mas dependendo do tipo de atividade e da intensidade dela, não é suficiente a quantidade de ATP produzido pela mitocôndria lá dentro da célula. E aí, em segundo plano, ela precisa fazer uma fermentação para obter um pouquinho de energia. Nesse caso, são 2 ATPs apenas que são produzidos nesse processo, mas é melhor do que nada, certo? Então, nas células musculares tem isso. Vou colocar aqui. E nos procarióticos, procariontes, né, que são os organismos, que eu também não tenho a mitocôndria, eles fazem o processo de fermentação. Quem são os procarióticos ou procariontes? Bactérias, certo? Que fazem, e aí eu vou dar um exemplo basicão que nós vamos usar muito aqui, que são os lactobacilos. Lactobacilos. Então, os lactobacilos são os exemplos de bactérias que participam muito desse processo de fermentação. Mas nós temos também, então vamos lá, vamos começar agora mesmo o processo de fermentação. A fermentação, ela é o quê? Um processo realizado na ausência de oxigênio. Tem organismos, tem bactérias que atuam na presença e na ausência. Então, elas são chamadas de facultativas. Na ausência, fazem fermentação. Na presença, utilizam o oxigênio nos processos, tá? Tem organismos que fazem isso. Então, vamos dar os exemplos de alguns organismos que nós vamos usar agora. Os lactobacilos, que são bactérias. Mas nós vamos usar também um eucarionte como exemplo disso, que são as leveduras. Então, essas leveduras aqui são eucarióticos, fungos, né? Que vão fazer esse processo de fermentação, tá? Por que eu coloquei essa fermentação grandão aqui? Porque os processos de fermentação, eles serão 3. Nós vamos falar de 3. Fermentação lática, fermentação alcoólica, vou fazer tudo pretinho aqui, e fermentação acética. Essas 3
serão bem parecidinhas no seu início, que é na primeira das etapas. Então, olha só o que acontece em todas elas, que é o que inicia esse processo, é a glicólise. Nós já vimos lá na aula 3 de respiração celular, lise é a quebra e aqui de glicose. Então, eu preciso ter um tipo de açúcar para fazer isso, certo? A glicólise, quando ela ocorre, ela gera o quê? 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, eu tenho para todos esses, a fermentação lática vai ocorrer com a glicólise, é a quebra da glicose. Qual glicose? A do leite, por exemplo. O açúcar do leite, que é a lactose, que tem molécula de glicose dentro dela. A fermentação alcoólica vai acontecer com outros tipos de açúcar, em que outros tipos de disacarídeos, que também tem glicose no meio. A fermentação acética é um processo posterior à alcoólica. Então, eu vou precisar de molécula de glicose para fazer isso, tá? Todos eles começam pela glicólise. Então, vamos lá. Agora, vamos em cada um. A fermentação alcoólica, lática. Usei o rosinha para fazer a referência, ainda falei da alcoólica. A fermentação lática, ela vai ter o auxílio dos lactobacilos. Tem outros micro-organismos que fazem isso? Tem sim. Tem outras bactérias que fazem também, que participam da fermentação lática, tá? Mas nós vamos falar só desses, só como exemplo. Então, eu vou ter o auxílio dos lactobacilos. Como que vai acontecer isso aqui? Eu vou ter a glicólise do açúcar do leite, vai quebrar e vai gerar 2 ácidos pirúvicos. E aí, o que vai acontecer com esses ácidos pirúvicos? Aí é que vai entrar a magiquinha, vou colocar aqui as estrelinhas acontecendo, que são a presença dos lactobacilos, para que cada um desses ácidos pirúvicos sofra uma reação, e essa reação vai originar o ácido lático. O que a gente tem? Qual produto, né, que a gente tem de conhecimento que é ácido lático, que é o que ocorre através da fermentação alcoólica? Iogurte, queijos, só que o queijo não é somente a fermentação, também tem uma desnaturação de proteínas, mas começa pela fermentação. O Yakult, né, que se chama leite fermentado mesmo. Então, processos, essas aqui são as biotecnologias, são os produtos gerados a partir desse processo aqui. Simplesinho assim? Então, se a gente for comparar a respiração celular com a fermentação, nós temos um processo comum, a glicólise. A fermentação também acontece iniciando pela glicólise. Olha só a fermentação alcoólica aqui, agora sim, tem que falar dela. A fermentação alcoólica vai ter a participação de leveduras, como uma chamada Saccharomyces cerevisiae. Acho que é um H aqui. Cerevisiae. Esse aqui, que é um tipo de levedura, mas eu posso ter vários, ele vai fazer um processo. Onde que ele vai ocorrer? Primeiro é a glicólise. A glicólise vai dar origem aos ácidos pirúvicos.
Os ácidos pirúvicos, vamos lá para a mágica, que não é mágica, são processos, né? Obviamente, processos de reações químicas das leveduras. E eu vou ter o produto etanol e gás carbônico. Etanol e gás carbônico. Então, aqui eu tenho liberação de gás. Diferente da fermentação, porque senão a gente não conseguiria comprar o iogurte lá no mercado. Ele teria, fechadinho, ele teria que ter uma saída de gás. Se ele tiver estufado, não é bom comprar, porque tem outros processos que ocorreram ali dentro. E aí, quais são os exemplos dessa aqui? Formou álcool e gás carbônico. Então, eu vou ter a massa de pão, que é o crescimento, né? A massa não fica inchadinha. A gente faz o pão, ela fica pequenininha assim. Depois que ela cresce, ela fica grande assim e cheia de bolinhas aqui. Essas bolinhas são o gás carbônico que é liberado. Então, a massa de pão, o álcool que a gente conhece mesmo das bebidas alcoólicas, que são bebidas alcoólicas fermentadas, claro, a gente tem bebidas que são destiladas, aí não é por esse processo que ocorre. E aí, eu tenho, por exemplo, nessas bebidas alcoólicas, o vinho. Tem aqui também cerveja. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de tipos de bebida. Aí, todo mundo já conhece o vinagre, não conhece? Vinagre de vinho. O que é esse vinagre? O vinagre é a fermentação acética. Mas o vinagre não é mais ou menos o produto do vinho? É um processo sequencial. Então, eu vou ter glicólise, eu vou ter os ácidos pirúvicos, as leveduras, o etanol e gás carbônico, etanol e gás carbônico, e aí eu vou ter um processo de uma refermentação, parece esquisito, né? Mas aqui vai ter a atuação de micro-organismos novamente, e aí eu vou ter 2 moléculas de ácido acético, que é o nosso vinagre. Ele pode ocorrer pelo vinho já fermentado, ou a gente pode fazer o vinagre com outros tipos de frutas e tal. Eu pego um potinho, coloco uma tampa, né? Aqui eu vou colocar as frutas, água, açúcar e deixar lá vários meses, 3 meses mais ou menos, para fazer todo esse processo aqui. Quebra do açúcar dessas frutinhas, que seria a frutose então, né? Que é a glicose, mas enfim, o ácido vai formar o ácido pirúvico, vai fazer a fermentação alcoólica e logo depois da fermentação alcoólica os micro-organismos vão fazer com o tempo, né? Um processo mais lento, aqui esse aqui é mais rápido. Um processo lento eu vou ter o ácido acético, ok?